Marilena. Senhores vereadores, agradeço a presença nesse final de sessão, que nos dá a oportunidade de utilizar o plenário. Neste retorno aqui a esta Casa de Leis, que é, na verdade, o retorno ao meu compromisso eleitoral, para o qual fui eleita, na verdade, né? E só para esclarecer, as pessoas que daqui já sabem, porque eu nunca deixei de falar que retornaria à Câmara. Mas o pacto feito com o prefeito Pedro Bigardi, desde o início, era de 1 ano e, no máximo, 1 ano e meio. Isso é uma meta pessoal, meta minha, particular, para uma atuação política mais abrangente e também para um período de permanência maior com a minha família, porque realmente o executivo ele exige bastante da gente, é bastante intenso. Nesse sentido, os últimos meses foram meses de transição com a atual secretária, que já está no nosso quadro desde dezembro, com a minha equipe, né, lá da SEMADES. Eu falo minha equipe porque são as pessoas que funcionários públicos do quadro que a gente levou para os cargos de direção. Acho que uma das secretarias que mais indicou servidores públicos para os cargos de direção. Então, a gente sai assim, com a impressão que nós acertamos nas escolhas e que nos dá essa certa tranquilidade de saber que o projeto delineado para assistência social, delineado através das ações aprovadas aqui na Câmara, no PPA, da legislação do SUAS, que foi apresentada aqui, vocês, apesar não gostaríamos que tivesse sido de urgência, tá? Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão mesmo com o Executivo, mas, ao mesmo tempo, era um projeto que era necessário e houve aí um pacto para que não houvesse chamada no recesso, que aí ia ficar também muito ruim chamar no recesso. Mas eu gostaria de tranquilizar os vereadores e as pessoas que nos ouvem, no sentido de que a legislação foi debatida nos segmentos sociais, dentro do Conselho da Assistência, com os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, e hoje Jundiaí tem uma lei que orienta, norteia, está alinhada com a política nacional da assistência social, e aqui temos o desafio, e quando eu falo temos, é aqui na Câmara também, de observar se a assistência social vai ser tratada como uma política pública de direito, e não uma política de que 1 ano tem recurso para dar para uma entidade, outro ano é para outra entidade, tem que ter continuidade. Então, nesse sentido, nós fizemos uma gestão num período curto, onde tivemos que dar muitos nãos. Então, nós não fomos lá, como alguns radialistas aí querem dizer, que a gente foi lá para ser expressivo. Projeção é aqui que a gente tem, na Câmara, que é a Casa do Povo, onde a gente tem visibilidade. Ninguém vai para o Executivo com a intenção de fazer projeto particular, o projeto é para a cidade. E disso eu tenho totalmente certeza que a gente estava fazendo, e deixamos lá, deixamos muito trabalho para ser feito. Na verdade, a gente só fez o alinhamento. Então, estabelecemos uma relação mais qualificada com as entidades. Emendas dos senhores vereadores ajudaram a qualificar alguns convênios com entidades assistenciais. Algumas, infelizmente, não são da área da assistência social, podem até fazer pontualmente algum trabalho assistencial, mas não podem receber verba pública simplesmente de forma subvenção. Alguns vereadores entenderam e ajudaram mandando emendas, como o vereador Pacheco encaminhou emendas para a gente, se eu não me engano, para equipar
dependência. Então, assim, a gente está fazendo ações, né, sempre focada na qualificação da relação com as entidades. Fechamos 14 convênios com entidades assistenciais para atender. A diferença 14 com entidades assistenciais, mais 3 com entidades de acolhimento de idoso, mais 3 com entidades de acolhimento de crianças e adolescentes, e mais o SEDECA com as SESUAS Trabalho. Foram 20 e tantos processos de convênio realizados de uma forma diferente, transparente, com edital de chamada pública, apresentação de projeto. Então, assim, é um novo olhar, nos antecipando até a lei federal que foi promulgada nessa semana, que muda a relação com as organizações sociais. Essa lei nós vamos ter que estar antenados para que a gente a coloque em prática aqui. Então, assim, eu faço essa justificativa porque a gente não está numa área, a área da assistência social, quando a gente fala que a gente está fazendo política pública, e é uma política pública de governo, que não é do prefeito, deste prefeito, ou desse secretário, dessa secretária. Ela tem que ser uma política pública de governo, porque tem a continuidade, como é a saúde. Então, lá, a gente desenhou o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, fizemos a gestão tanto na relação institucional, quanto a questão da reposição de quadros. Vou lembrar os senhores vereadores, que eu já vim aqui e já disse isso. E aos ouvintes também, as pessoas que depois possam nos acompanhar. O nosso quadro de pessoal, quando nós entramos, eram 40 funcionários comissionados numa secretaria de 180. Então, esse período aqui foi para repor funcionário efetivo. Então, hoje a gente tem um pouco mais, a gente tem uns 190, mas nós só temos 20, nem isso comissionados. Então, e isso vem atender uma meta que o próprio MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, impõe a todos os gestores públicos da assistência, que não ter a precarização do trabalho, então tem que ter funcionário, trabalhador do SUAS. Ela desenha quais são trabalhadores do SUAS. Então, nós temos farmacêutico dentro da assistência social. Farmácia é a ação da saúde. Quem tem que prover com medicamento é a saúde. Então, hoje, nós não podemos ter mais farmacêutico. Então, a gente foi fazendo os ajustes. Nós não podemos ofertar transporte para criança com deficiência especial, como fazíamos na Maraty, de uma forma precária, irregular em relação tanto ao usuário quanto aos funcionários, e a gente está num processo com a prefeitura, com as outras secretarias, fazendo essa transição. E eu sempre utilizei dessa tribuna para dizer isso, para denunciar que estava errado a forma de transportar os usuários. Mas existe aí toda uma manipulação para dizer que o serviço é mal realizado. Então, hoje, esse tempo aqui que a gente está utilizando para justificar um retorno, não é prestação de contas, teremos tempo para dialogar, ninguém fecha nenhum ciclo, porque o trabalho ele tem continuidade, né? E é um trabalho bastante intenso, porque as metas que a gente propôs aqui na área da assistência são metas de desafios sociais, que é da sociedade, não é só do executivo, é dessa casa, são dos cidadãos, que é eliminar a pobreza. Como você elimina a pobreza? Ajudando essas pessoas a se emancipar, a dar condições de que ela seja incluída. E hoje nós temos uma legislação perfeitamente possível de fazer isso e, sim, eliminar os índices de pobreza da cidade, que existe. O nosso IDH é bom, mas nós temos uma concentração de riqueza muito alta e o índice de Gini demonstra isso. Nós não estamos progredindo, a cada 10 anos mensurado, a gente não consegue evoluir para melhorar a nossa condição do IDH em relação à concentração de riqueza. Então, nós nunca perdemos isso de vista. Fui perguntada, só para concluir, senhor presidente, fui perguntada recentemente qual era a minha expectativa para voltar. Eu falei, olha, para estar aqui na Câmara é meio que andar de bicicleta, eu brinquei, né? Você nunca vai perder, são 2 mandatos. A diferença, talvez, é que a minha expectativa em relação
a minha ansiedade em relação à apresentação de projetos, voltar mais comedida. Eu acho que a gente está aqui para apresentar número de projetos, a gente tem um olhar para a cidade mais abrangente, a gente vai saber dialogar. Tenho, sim, lado de defesa de projeto social e político, que foi apresentado, inclusive, nas metas legislativas aqui para... Então, nós sabemos o que defender. Mas não tenham dúvida que manterei a minha postura de questionar, de estar crítica a algumas políticas, se nós não entendermos que não concordarmos prontamente. Mas saberemos também ocupar os espaços na relação institucional para dialogar com o Poder Executivo e trazer informações aqui para dentro, sempre que possível, porque aqui é a casa do povo. Então, eu espero que esse meu retorno pode ser considerado morno, xoxo, que a gente veio aqui porque alguns radialistas, aqui a gente estava comentando, que tem aquela postura bem de estar ali esperando as coisas acontecerem para só falar, só para comentar, né? Não estão lá na ação. Não é tão simples, não é tão simples. Então, não tivemos a intenção de ir para uma prefeitura para se projetar, como querem colocar isso para a gente, e tampouco me perpetuar num poder para qual eu não escolhi. Eu não escolhi estar secretária. Fui convidada e aceitei, mas eu escolhi estar vereadora. E, para isso, a gente tem o nosso compromisso público e político. E estaremos acompanhando todas as ações necessárias. E, para as pessoas que me conhecem, sabem que ocuparei todos os espaços possíveis de diálogo com a comunidade. Isso estava me fazendo bastante falta. Tá bom? Obrigada pela acolhida dos senhores vereadores, obrigada pelo momento aqui, por esta oportunidade. E sei que teremos aí grandes debates a ser feitos aqui nesta casa. Obrigada.